Foi confirmada a notícia que o torcedor vascaíno tanto esperava: Carlos Cuesta é o novo reforço do Vasco da Gama. O zagueiro colombiano, com passagem pela seleção de seu país e destaque recente no futebol europeu, chega para ser a principal referência defensiva do time comandado por Fernando Diniz. A expectativa é que ele desembarque no Rio de Janeiro nas próximas horas e seja oficialmente apresentado como o novo pilar da defesa cruz-maltina. E olha, torcedor, se o Vasco já apresentou evolução no setor defensivo na última partida, imagine agora com um zagueiro do nível do Cuesta, que alia juventude, liderança, qualidade na saída de bola e experiência internacional. O momento é de euforia na colina histórica, e não é para menos. A janela de transferências está sendo tratada com seriedade pela diretoria, e finalmente o torcedor começa a ver resultados concretos em campo. Mas antes de falar mais sobre reforços, a gente precisa comentar sobre o jogo de ontem, porque o que o Vasco jogou contra o Botafogo em São Januário foi, sem exagero, uma das melhores atuações do ano. O time foi dominante, intenso, organizado, e colocou o adversário na roda durante praticamente toda a partida. A posse de bola foi maior, as finalizações foram mais perigosas, e principalmente, a postura em campo mostrou que o grupo está cada vez mais fechado com o treinador. Durante os 90 minutos, o Vasco finalizou 14 vezes, sendo 7 dessas no alvo, obrigando o goleiro John a trabalhar bastante. Já o Botafogo teve apenas 9 finalizações e só 3 certas. Mesmo saindo atrás no placar com o gol do Arthur Cabral aos 8 minutos, o time reagiu rápido e empatou a partida aos 17 com Jair, que não só marcou o gol como foi o dono do jogo. Aliás, que partida do Jair! O camisa 8 foi simplesmente impecável, tanto na marcação quanto na distribuição de jogo. E se destacando ao lado dele, Cauã Barros, mais uma vez, mostrou que tem bola de sobra para ser titular desse meio-campo. Que dupla, meu amigo! Um dando ritmo ao jogo e o outro dando sustentação defensiva. Foi um verdadeiro recital ali no meio. A presença desses dois no setor central foi determinante para que o Vasco tivesse o controle da partida, e mesmo com o empate no placar, o sentimento foi de vitória moral. O desempenho coletivo cresceu, o time teve mais volume ofensivo, e o comportamento em campo foi de quem realmente quer brigar por algo maior na temporada. O único ponto fora da curva, mais uma vez, foi o Sr. Anderson Daronco. A arbitragem da partida foi desastrosa, para dizer o mínimo. Em um lance logo no início do segundo tempo, o Vasco pressionava, o Botafogo acuado, e uma bola bate claramente na mão do defensor adversário dentro da área. Pênalti claro. Claríssimo. Mas Daronco mandou seguir. A revolta nas arquibancadas foi imediata. E com razão. Fernando Diniz, na entrevista coletiva, não escondeu a indignação. Disse que lances idênticos foram marcados contra o Vasco anteriormente, e agora, em um momento crucial, a arbitragem resolveu ignorar. Esse tipo de critério desigual é o que mais revolta o torcedor. Como pode, num lance tão óbvio, o árbitro simplesmente ignorar? Não estamos falando de um toque sutil ou de uma jogada polêmica. Foi escancarado. E o pior, era o início do segundo tempo, com o Vasco embalado, jogando em casa e empurrado por um estádio lotado. Se aquela penalidade é marcada e convertida, São Januário virava um caldeirão ainda maior, e o Botafogo dificilmente sairia de lá com algo além de uma derrota. E não tem como deixar de mencionar um dos momentos mais inusitados da noite. No meio do segundo tempo, numa jogada em que o Jair foi disputar bola, o volante acabou aplicando uma rasteira no árbitro Anderson Daronco. Sem maldade, claro, mas a torcida foi ao delírio. Era o reflexo da tensão, da indignação e do sentimento de injustiça acumulado com os erros da arbitragem. Jair, que já era o melhor em campo, ganhou ainda mais moral com a torcida. Teve até grito vindo das arquibancadas homenageando o jogador. E vamos combinar, né? Se fosse só por essa banda, no Daronco, ele já mereceria o prêmio de melhor da partida. Mas foi além. Jogou muito, marcou, distribuiu, comandou o time. Diniz, inclusive, rasgou elogios ao camisa 8, lembrando que quando chegou ao Vasco, o Jair estava sendo muito questionado, e que sempre acreditou no potencial do jogador,
tanto que já havia tentado levá-lo para outros clubes em momentos anteriores. Sobre Cauã Barros, o treinador também se mostrou satisfeito, dizendo que o garoto já chamava atenção desde a base e que foi uma alegria enorme poder tê-lo novamente à disposição, especialmente porque vinha fazendo bons treinos desde que voltou de empréstimo. A dupla foi, sem sombra de dúvidas, o coração desse time que mostrou tanta intensidade e entrega. Só que a partida não foi só sobre isso. Ela marca uma virada de chave para o Vasco em diversos aspectos. Primeiro, dentro de campo, pelo futebol apresentado. Depois, fora dele, pela movimentação nos bastidores. A contratação de Carlos Cuesta é a cereja do bolo de uma janela que vem sendo cirúrgica. O zagueiro colombiano estava em negociação avançada com o Spartak Moscou, da Rússia, e inclusive já tinha viajado para assinar contrato por lá. Mas a negociação acabou não se concretizando por conta de uma divergência entre o clube russo e o Galatasaray, da Turquia, que detém os direitos econômicos do jogador. Foi aí que o Vasco entrou forte na disputa, retomou as conversas e fechou a contratação. O contrato será de empréstimo por 1 ano e meio, ou seja, até o final de 2026, com o jogador chegando para realizar exames médicos e assinar com o clube. Um reforço de peso, de seleção, que vinha sendo cobiçado por outros clubes e que chega para solucionar um dos maiores problemas do elenco, a fragilidade defensiva. Durante toda a temporada, a diretoria vascaína tentou diversos nomes. Léo Duarte, Nino, Joaquim, Vitor Tormena. Mas as negociações travaram. Com Cuesta, finalmente, a diretoria conseguiu concretizar algo de grande impacto. A diretoria, que vinha sendo muito cobrada, começa a dar sinais de que aprendeu com os erros e está disposta a entregar um elenco mais competitivo para o técnico Fernando Diniz. Além de Cuesta, já chegaram também Robert Renan e Matheus França, 2 nomes jovens e com potencial de crescimento. O projeto agora é claro, mesclar experiência com juventude, trazer jogadores que se encaixem no estilo de jogo do treinador e que possam elevar o patamar do time, especialmente em competições como a Copa do Brasil, onde o nível de exigência é altíssimo. E não para por aí. Ainda na noite da última quarta-feira, surgiu uma surpresa daquelas que ninguém esperava. O Vasco encaminhou a contratação de Brian Granci Casco, mais conhecido como Brian Gran, uma das principais promessas do futebol paraguaio. Com apenas 18 anos de idade e quase 2 metros de altura, o volante já tem passagens pela seleção de base do Paraguai e vinha sendo observado de perto por clubes como o São Paulo. E a informação é que o Vasco venceu essa concorrência e está trazendo o jogador por empréstimo com opção de compra. A contratação foi inicialmente noticiada pela imprensa paraguaia e, em seguida, confirmada por veículos brasileiros. No entanto, o mais curioso de tudo é que, ao ser questionado sobre Brian Gran na coletiva, Fernando Diniz confessou que sequer conhecia o jogador. Isso indica que a contratação foi articulada diretamente pela diretoria, provavelmente visando médio e longo prazo. A expectativa é que o garoto chegue primeiro para integrar a base do clube, mas que rapidamente seja integrado ao elenco profissional, já que o Vasco vê nele um talento bruto a ser lapidado. Essa chegada de Brian mostra uma movimentação mais ampla do clube no mercado sul-americano, olhando para além do imediato e tentando garantir ativos importantes para o futuro. Não é todo dia que se consegue trazer uma joia paraguaia que já estava sendo disputada por clubes tradicionais do continente. E essa agilidade do departamento de futebol precisa ser destacada, porque mostra uma mudança clara de postura. O Vasco não está mais apenas reagindo ao mercado. Está se antecipando. Tudo isso, somado à atuação contra o Botafogo, ao desempenho crescente do time, às boas escolhas de Diniz e a conexão cada vez mais forte com a torcida, formam um cenário de esperança real para o restante da temporada. E se a vitória ainda não veio nesse primeiro duelo das quartas de final, o que se viu foi um Vasco que jogou com autoridade, que pressionou, que acreditou até o fim. E isso, amigo, reacende uma chama que andava meio apagada no coração do vascaíno. Se jogar assim no segundo jogo, e agora com reforços de peso como Cuesta, o torcedor pode, sim, sonhar com uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. O que mais empolga o torcedor vascaíno nesse momento é perceber que, finalmente, o clube parece estar encontrando um rumo dentro e fora de campo.
A atuação contra o Botafogo não foi apenas boa. Ela foi emblemática. Mostrou um time maduro, consciente, que soube lidar com a pressão de um jogo grande, soube construir jogadas com inteligência, ocupou bem os espaços e teve em vários momentos total domínio das ações. E isso não é pouco, principalmente diante de um rival que vem brigando nas cabeças do Campeonato Brasileiro e que até pouco tempo era tratado como favorito em qualquer confronto. O Vasco, mesmo sem vencer, mostrou que está no páreo, que tem elenco, tem comando e, acima de tudo, tem gana. Fernando Diniz, aos poucos, vai moldando o time à sua imagem. E o que se viu em São Januário foi um reflexo direto daquilo que ele sempre pregou: intensidade, posse com objetividade, movimentação constante e coragem. O Vasco jogou como se estivesse em uma final. E talvez, para o próprio elenco, esse jogo tenha representado isso mesmo, uma final antecipada. A entrega dos jogadores, a vibração a cada desarme, o posicionamento bem ajustado, os volantes pressionando alto, os laterais chegando no fundo, tudo foi construído de maneira coletiva, fruto de muito trabalho e também de uma atmosfera positiva que voltou a tomar conta do clube. A torcida também fez sua parte. O clima em São Januário foi de pura energia desde o início. O apoio incondicional da arquibancada empurrou o time, especialmente após o gol do Botafogo. E esse apoio teve resposta imediata. O gol do Jair saiu em um momento crucial, não só para empatar o placar, mas para mostrar que o Vasco não iria se abater. O time cresceu em campo, inflamado pela torcida e alimentado por essa conexão que há tempos o torcedor sentia falta. A impressão que fica é que existe, sim, uma nova atmosfera se formando em torno do clube. E essa atmosfera, ela é fruto de escolhas. Boas escolhas. Técnicas, táticas e também estratégicas. É nesse cenário que a chegada de Carlos Cuesta ganha ainda mais importância. O zagueiro colombiano tem tudo para ser o homem de confiança da defesa vascaína. Não apenas pelo que joga, mas pela bagagem que carrega. Cuesta é um jogador de seleção, com jogos importantes no currículo, enfrentou os principais atacantes do continente e atuou por anos em uma equipe de alto nível na Turquia. Ele tem leitura de jogo, posicionamento apurado, velocidade para cobrir os lados e sabe sair jogando. E isso encaixa perfeitamente no modelo de jogo que o Diniz quer implementar. Um zagueiro que não se limita ao desarme, mas que participa da construção desde a origem da jogada. Além disso, é um atleta de personalidade. Não se esconde em momentos difíceis, não foge da responsabilidade. É exatamente esse perfil que o Vasco precisa nesse momento de reconstrução. Com Cuesta ao lado de Robert Renan, outro jovem zagueiro de grande talento e que já mostrou evolução desde que chegou, o sistema defensivo do Vasco começa a ganhar um padrão que não se via há bastante tempo. E com o Léo Jardim em boa fase no gol, o time vai ficando cada vez mais sólido lá atrás, algo essencial em jogos grandes, especialmente no mata-mata da Copa do Brasil. Mas para além do sistema defensivo, há um outro ponto que precisa ser exaltado: a resposta dos jogadores mais experientes. Jair, que era alvo de críticas, virou peça-chave. Vegetti, sempre combativo, ajuda na referência ofensiva. Payet, mesmo entrando aos poucos, tem sido importante tecnicamente. Isso sem falar em Hugo Moura, que tem dado segurança ao meio-campo. O Vasco começa a ter opções, alternativas, variações dentro de campo. E quando se olha para o banco de reservas, já se percebe um elenco mais encorpado, mais pronto para enfrentar as batalhas que virão. E claro, há também a juventude entrando com muita personalidade. Cauã Barros é o símbolo disso. Um garoto que não se esconde, que briga por cada bola, que joga com inteligência e que tem uma noção tática impressionante para a idade. Ele não apenas marca, ele antecipa jogadas, fecha espaços e inicia transições com qualidade. Ontem, fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Vasco. E o Diniz sabe disso. Por isso está dando sequência. Porque entende que ali pode estar surgindo um volante completo, desses que marcam época. Outro nome que merece atenção é Matheus França. O meia, que chegou recentemente, já começa a mostrar flashes do talento que encantou quando surgiu no Flamengo. É veloz, driblador, tem visão de jogo e, principalmente, joga com coragem.
Não tem medo de arriscar, parte para cima, tenta a jogada. E com mais ritmo, mais entrosamento e mais minutos em campo, a tendência é que ele se torne uma das principais armas ofensivas do Vasco nesse segundo semestre. E falando em armas ofensivas, é importante destacar também o crescimento coletivo do setor de ataque. Contra o Botafogo, o time criou chances, explorou bem os corredores, trocou passes com precisão no último terço e finalizou com perigo. É evidente que ainda falta afinar a pontaria, transformar volume em gols, mas o caminho está traçado. Diniz quer um time agressivo, que sufoca o adversário, que não se acomoda com a posse de bola. E isso está começando a aparecer. Com o tempo, e com os reforços se adaptando, o encaixe tende a ser ainda mais letal. Nesse contexto, a presença de reforços como Brian Grant também chama atenção. É claro que, por ser muito jovem e ainda pouco conhecido no cenário brasileiro, o volante paraguaio não chega com status de titular imediato. Mas o fato de o Vasco ir ao mercado sul-americano buscar uma promessa de 18 anos, brigando com clubes grandes por sua contratação, mostra uma mudança de mentalidade. O clube está atento, buscando atletas com potencial de valorização e que possam render esportiva e financeiramente no futuro. Brian é alto, tem força física, boa leitura de jogo e já figura nas convocações da seleção sub-20 do Paraguai. A ideia é que ele comece no sub-20 vascaíno, mas se render o que dele se espera, logo estará no time principal. Esses movimentos mostram que, aos poucos, o Vasco vai formando um elenco equilibrado, com juventude, experiência e qualidade. Algo que é fundamental para quem quer brigar por títulos. E se a classificação para a semifinal da Copa do Brasil ainda será definida no jogo de volta, o que o torcedor viu no jogo de ida já serve como combustível. O Vasco mostrou que pode, que tem futebol, que tem comando. E isso é fundamental. A confiança, que por tanto tempo esteve abalada, parece estar voltando. E com confiança, esse grupo pode ir longe. É claro que ainda há muito a ser ajustado. A consistência precisa ser mantida, o time precisa aprender a matar o jogo quando está melhor, e os erros individuais não podem se repetir. Mas o saldo do clássico foi positivo demais. O Vasco não venceu, mas convenceu. E convenceu jogando contra um dos líderes do futebol brasileiro. Isso não é pouca coisa. E para o torcedor, ver o time jogando bem é tão importante quanto os resultados. O vascaíno, que já sofreu demais nos últimos anos, quer sentir orgulho novamente. Quer voltar a olhar para o campo e ver um time competitivo, vibrante, com identidade. E é isso que o Diniz está conseguindo construir. Com paciência, com trabalho e com boas ideias. Agora, com a chegada de Cuesta, o retorno de jogadores como Paelle e as estreias de nomes como Matheus França e Robert Renan, o Vasco vai para esse segundo semestre com um novo fôlego. Há muito o que disputar, há pontos preciosos no Campeonato Brasileiro, há o sonho da Copa do Brasil e há, acima de tudo, a missão de consolidar um novo projeto. Um projeto que valorize a base, que saiba usar bem o mercado, que respeite o seu torcedor e que, finalmente, coloque o Vasco de volta ao lugar que nunca deveria ter saído. A história desse clube é feita de viradas épicas, de momentos em que ninguém acreditava e o time respondia com raça, técnica e tradição. E quem viu o que aconteceu em São Januário na noite da última quarta-feira sabe que algo está mudando. Não é só o futebol que melhorou. É o espírito. É o clima no vestiário. É o orgulho que volta a aparecer no rosto do torcedor. Cuesta é mais do que um reforço. Ele é símbolo dessa virada de chave. E se o Vasco continuar nesse ritmo, com essa entrega, com esse futebol e com essa inteligência fora de campo, a temporada pode, sim, terminar com festa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama surpreendeu o cenário do futebol brasileiro ao anunciar a contratação de Davi Luiz, ex-zagueiro de clubes europeus de peso como Chelsea, PSG e Arsenal. A notícia, que circula como um verdadeiro rumor entre torcedores e especialistas do esporte, rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando uma avalanche de reações, desde euforia até incredulidade.
A chegada de um jogador com experiência internacional ao clube carioca reacende debates sobre a gestão do futebol brasileiro, a capacidade financeira do Vasco e a estratégia para o restante da temporada. Entre especulações sobre salários milionários e bônus de performance, surgem questionamentos sobre como o veterano se encaixará em um elenco que mescla jovens promessas com atletas mais experientes. Alguns críticos afirmam que a contratação é um movimento mais midiático do que técnico, enquanto outros defendem que a presença de Davi Luiz pode ser um divisor de águas, tanto dentro quanto fora de campo, inspirando jovens jogadores e elevando o padrão competitivo. Nos bastidores, fontes próximas à diretoria mencionam negociações tensas, contratos revisados e cláusulas que podem impactar diretamente a gestão financeira do clube. O burburinho é tanto que torcedores já começaram a imaginar combinações de escalação e até projeções de campanhas históricas. A polêmica que envolve o nome de Davi Luiz no Vasco não se restringe apenas ao contrato e à chegada do jogador, ela toca diretamente questões estruturais do clube, como o planejamento, elenco e a relação com a torcida, que se encontra dividida entre a empolgação e a preocupação. Para muitos, a contratação representa uma tentativa de reposicionar o Vasco no cenário nacional e internacional, usando um nome que carrega prestígio e notoriedade. Ao mesmo tempo, surgem críticas sobre a idade do jogador, seu histórico recente de lesões e a necessidade de adaptação ao estilo de jogo brasileiro, muito diferente do futebol europeu. Analistas esportivos especulam que a chegada de Davi Luiz pode ser estratégica, visando não apenas o campo, mas também oportunidades comerciais, marketing e fortalecimento da marca do clube, gerando interesse de patrocinadores e ampliando o alcance da torcida. Dentro das redes sociais, grupos de torcedores criaram debates acalorados, simulando escalas, discutindo possíveis formações e avaliando o impacto do defensor em partidas decisivas. Jornalistas esportivos comentam nos bastidores sobre negociações silenciosas que podem ter ocorrido, além de possíveis cláusulas de desempenho e contratos de imagem que reforçam a complexidade dessa contratação. O rumor se intensifica à medida que datas e detalhes permanecem envoltos em mistério, deixando a torcida em uma ansiedade constante. Além da repercussão imediata, a chegada de Davi Luiz ao Vasco provoca um efeito dominó sobre outros clubes e jogadores do Campeonato Brasileiro, despertando a atenção de rivais que agora observam não apenas o elenco vascaíno, mas também a movimentação financeira e estratégica do time carioca. Alguns rumores sugerem que negociações paralelas estariam sendo conduzidas, possivelmente envolvendo empréstimos, transferências e até ajustes salariais de atletas já presentes no clube, o que reforça o clima de tensão e expectativa. Entre comentaristas, a discussão se estende sobre a real capacidade do Vasco de manter um jogador de renome mundial sem comprometer a sustentabilidade financeira, especialmente em um cenário econômico desafiador para times de futebol do país. Críticos levantam hipóteses de que a contratação seja mais uma jogada de marketing do que uma necessidade técnica, enquanto defensores argumentam que a experiência, liderança e visibilidade de Davi Luiz podem transformar o ambiente do clube, influenciar jovens talentos e até modificar a percepção do Vasco junto à mídia internacional. Torcedores nas redes sociais compartilham memes, debates e análises táticas, sugerindo como o ex-jogador europeu poderia liderar defesas e até participar de bolas paradas ofensivas, reforçando ainda mais a sensação de expectativa e especulação que toma conta do ambiente esportivo. Nos bastidores, a movimentação em torno de Davi Luiz é acompanhada com atenção por ex-jogadores, treinadores e especialistas que analisam cada detalhe do contrato, histórico de desempenho e perfil comportamental do atleta. Rumores indicam que a diretoria vascaína trabalhou intensamente para viabilizar a contratação, lidando com obstáculos legais, negociações contratuais complexas e interesses comerciais que se sobrepõem ao aspecto esportivo. Alguns especulam sobre encontros discretos, conversas estratégicas e reuniões em horários pouco convencionais, o que reforça a aura de segredo e mistério que cerca toda a transação. Enquanto isso, a torcida divide-se entre entusiasmo e ceticismo. Uns acreditam que o clube finalmente conseguiu um nome capaz de elevar o nível técnico e inspirar a equipe, enquanto outros questionam a sustentabilidade de manter um jogador de destaque internacional em um elenco que enfrenta limitações financeiras. Jornalistas esportivos comentam sobre possíveis impactos no moral do grupo, ajustes de liderança e mudanças na dinâmica do vestiário, tornando a chegada de Davi Luiz um tema recorrente em podcasts, entrevistas e debates televisivos.
A repercussão também chega ao exterior, onde fãs de clubes europeus e especialistas em futebol acompanham com curiosidade a adaptação do defensor ao futebol brasileiro, amplificando a sensação de que essa contratação vai muito além do simples ingresso de um atleta no Vasco. O burburinho em torno de Davi Luiz não para e cria uma expectativa quase palpável entre torcedores, jornalistas e comentaristas, transformando o anúncio em um verdadeiro fenômeno midiático. Rumores sobre treinamentos especiais, convites para participações em eventos e campanhas de marketing exclusivas circulam em paralelo às discussões sobre o desempenho em campo, reforçando a ideia de que o Vasco aposta em uma estratégia multifacetada, que une aspectos esportivos e de visibilidade. Alguns insiders mencionam que o clube trabalha para aproveitar o renome do jogador em contratos publicitários, parcerias estratégicas e ações institucionais, tornando a contratação mais complexa do que aparenta à primeira vista. A expectativa agora gira em torno das primeiras partidas de Davi Luiz com a camisa vascaína, onde torcedores esperam ver não apenas o futebol clássico do defensor, mas também sua capacidade de liderança, influência tática e presença inspiradora. Analistas esportivos continuam a debater como a chegada do jogador pode influenciar decisões do treinador, estratégias ofensivas e defensivas, além da adaptação de jovens promessas do clube. Enquanto isso, rumores de bastidores continuam surgindo, desde negociações de salários até possíveis ajustes na comissão técnica, criando um cenário em que cada movimento é analisado, comentado e amplificado. O fato é que o Vasco, com a chegada de Davi Luiz, reacende discussões, paixões e expectativas que provavelmente marcarão uma nova fase na história recente do clube, mantendo a torcida em constante estado de alerta e expectativa sobre os próximos capítulos dessa contratação surpreendente e polêmica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.